Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A árvore pegando fogo. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato bizarro diz que isso aconteceu com ele há alguns anos atrás, no município de Exu, Pernambuco, terra natal de Luiz Gonzaga. Bem, ele é nascido em São José dos Campos, São Paulo, mas a família dele é toda nordestina, mais precisamente de Pernambuco. E ele morou lá por 3 anos, de 98 a 2001. Mas mesmo quando ele não morava lá, todo final de ano, nas férias da escola, ele ia ficar lá na casa da avó dele. E ele cresceu ouvindo histórias da avó, do tio, da tia, de todo mundo, de coisas estranhas que aconteciam por aquelas regiões. Coisas bizarras, coisas que ele nunca presenciou, que ele só ouvia falar, até acontecer com ele. Os avós maternos dele eram divorciados há anos. E quando eles se divorciaram, o avô dele comprou um sítio para a avó dele. Então a avó dele ficou no sítio Viração e o avô dele no outro sítio, sítio do Barracão. Ou seja, o avô e a avó moravam em lugares diferentes. Então sempre que ele ia para Pernambuco, ele deixava as coisas dele no sítio da avó dele, na casa da avó. Mas sempre ia visitar o avô. Mas passava a maior parte do tempo no sítio da avó. Mas sempre que estava perto do dia para ele voltar para São Paulo, geralmente um dia antes, ele sempre passava na casa do vô dele para dar um tchau e para pedir a bênção do vô. Porque isso é costume de lá. E caso ele fosse embora sem pedir a bênção do avô, ele ia ficar muito chateado com isso. Então, para você ir do sítio da avó dele pro sítio do avô, você tem que passar por uma estrada que corta um outro sítio. E existem várias histórias a respeito dessa estrada. Muitas pessoas já disseram ter visto vultos, ouvido coisas e visto coisas muito bizarras por lá. Sensação de ter alguém te seguindo, almas penadas passando pela cerca, bolas de fogo e por aí vai. Ele ia embora no dia seguinte para São Paulo e dessa vez ele resolveu fazer diferente. Decidiu ir para o sítio do avô dele a cavalo, porque diz que ele ama fazer isso também. Mas ele não estava conseguindo pegar o cavalo estava muito arisco e ele tinha que resolver logo aquilo, porque já estava entardecendo. E ele não queria de forma alguma pegar aquela estrada durante a noite, porque é durante a noite que costumam acontecer aquelas coisas estranhas nessa estrada. No fim ele não conseguiu pegar o cavalo, mas ele tinha que ir a qualquer custo no sítio do avô dele. O avô dele não ia gostar nem um pouco que ele fosse embora sem se despedir. Foi então que ele chamou o primo dele, o Toninho, pra ir junto com ele, e o Toninho ofereceu uma carona de moto. Daí ele falou pro Toninho: tudo bem, vamos de moto, mas vamos logo, porque já são quase 4 horas da tarde e eu não quero voltar naquela estrada de noite. Foram então direto pro sítio do avô dele. Chegando lá, ele conversou um pouco, mas não demorou muito. Se despediu e já logo montaram na moto pra voltar embora, né, antes que anoiteça. Quando eles estavam voltando, já era por volta das 5 da tarde, eles passaram na frente de um bar. E o primo dele decidiu parar só um pouquinho, só para ele jogar uma partida ali de bilhar e tomar um refrigerante. Só que na roça, antes das 6 da tarde já começa a escurecer. Então ele falou pro primo dele que iam jogar só uma partida de bilhar e já iam embora. E ele concordou de boa. Jogaram lá uma partidinha de bilhar, tomaram refrigerante, pagaram a conta e quando eles estavam de saída do bar, assim, de última hora, chegou um outro tio deles e disse: Ei, Toninho, ó, antes de vocês irem, preciso que você me leve num lugar ali. Vou chamar uns homens ali pra trabalhar na roça comigo amanhã cedo. A gente volta rapidinho. Já era umas 5h30 e o sol já tava se pondo. Então ele e o primo se olharam com aquela cara de: é hoje que a gente não escapa daquela estrada à noite. Então o primo dele foi lá deixar o tio lá não sei aonde e ele ficou no bar ali sozinho esperando o primo dele voltar, com o coração na mão, né? Deu 6 horas da tarde, deu 6h30 da tarde, 7 horas da noite, quando às 7h40 da noite o primo dele apareceu ali. Ele nem precisa dizer o quão breu aquele lugar ali já tava, no escuro só. E nem precisa dizer também o quanto de certeza ele tinha, assim, das chances serem altas dele estar aqui hoje contando um relato. Pois bem, ele subiu na garupa da moto e já foi falando: Toninho, vamos nos preparando porque já anoiteceu. E o Toninho respondeu: a gente vai passar por essa estrada bem rápido. É só não ficar com isso na cabeça que a gente não vai ver nada. E partiram.
E ele diz que com o olhar fixo assim pra frente, esperando passar por aquela estrada o mais rápido possível. Eis que eles chegaram no ponto da estrada onde especificamente acontecem as coisas estranhas. E eles estavam bem apreensivos, porque além das histórias de coisas que aconteciam ali naquela estrada, tinha ali, na beirada da estradinha ali, cruzes de pessoas que já morreram ali, na beira da estrada, para deixar a jornada deles mais assustadora ainda. Eles não tinham nada a favor ali deles naquela estrada, a não ser a lua cheia, que iluminava bem o local. Com aquela lua, até que estava bem claro, dava para ver tudo muito bem. E lá estavam eles passando por um ponto específico, depois que eles já tinham passado aquelas cruzes na beira da estrada, quando de repente a visão panorâmica dele aqui começou a incomodá-lo. Algo bem iluminado estava chamando a atenção dele aqui do lado direito. Quando ele olhou para o lado direito dele, dentro de uma propriedade particular, atrás da cerca de arame farpado, ele viu uma macaubeira, que é uma espécie de coqueiro, palmeira, assim, com um de seus galhos pegando fogo. Até aí tudo bem, mas aí ele parou para fazer uma rápida análise ali. Não havia moitas naquele lugar, nem arbustos onde estava a macaubeira. Era um campo plano. Ou seja, se tivesse alguém de gracinha lá que tivesse colocado fogo, alguma coisa na árvore, eles já teriam visto, considerando que a lua também estava clareando o local, então era possível enxergar. Depois, a árvore não pega fogo de cima para baixo, a não ser que caia um raio nela, que não foi o caso. Não havia marca alguma de queimado no caule da árvore, no pasto ou em qualquer outro lugar, a não ser naquele único galho ali que pegava fogo. Mas a história começa a ficar interessante agora. Logo em seguida, quando ele se deu conta da real situação, ele cutucou o primo dele. Toninho, é impressão minha ou aquela árvore tá pegando fogo? Não, Rômulo, não olha pra ela. Toninho, sério, olha lá. A árvore tá pegando fogo, cara. Pô, olha, se na hora que eu for contar essa história pra família, eles vão achar que eu tô louco, que foi só eu que vi. O primo dele, então, com as mãos trêmulas no guidão da moto, deu uma olhada rápida assim pra direita e disse: Cara, mas tá pegando fogo mesmo. Assim que ele disse isso, um dos outros galhos da macaubeira que não estava pegando fogo, deu um estralo e começou a pegar fogo. Do nada! Quando o primo dele viu aquilo, ele acelerou a moto mais ainda, mas ao mesmo tempo com cuidado, porque a estrada ali tinha areia e essas coisas assim, eles podiam cair, afinal eles estavam numa CG Titan, que assim, uma estrada de terra, de blá, né, tem que tomar cuidado. Não tinha muita estabilidade, eles podiam cair ali naquela estrada, aí piorou de vez, né? Foi quando, no exato momento que eles decidiram sair de lá de uma vez, a moto começou a falhar. A moto começou a falhar do nada. Foi daí que eles perceberam que o negócio era mais sério do que eles imaginavam. Porque até o momento que a árvore explodiu, eles estavam meio que rindo, né? Tipo, oi cara, que louco, a árvore tá pegando fogo. Mas pararam rapidinho na hora que a moto começou a falhar. Aí diz que ele pensou, pronto, agora só falta aparecer alguma coisa no meio da estrada, vestido de branco, vir na nossa direção pra pegar a gente. Quando a moto recuperou o fôlego, o primo dele engatou a moto ali e saíram o mais rápido possível daquela estrada. O medo e a ansiedade de sair daquela estrada era tanto que parecia que aquela estrada não tinha fim, que eles nunca iam conseguir sair dali. Quando finalmente saíram da estrada, eles não deram uma palavra até chegar no sítio da avó dele. Chegando lá, tinha um dos tios dele sentado lá na frente da casa conversando. E diz que ele chegou todo tremendo, contando pro tio dele o que tinha acabado de acontecer com ele e com o primo. E a primeira reação do tio dele, é claro, foi rir bastante da cara dos dois. Mas depois de muito rirem, eles ficaram sérios e falaram: a gente tá aqui rindo, mas aquela estrada é mesmo complicada. Não é bom ficar passando lá de noite, não. Muitas coisas acontecem lá. E é isso, diz que toda vez que ele conta essa história pra alguém, ele sempre diz: ele não se acha no direito de dizer que aquilo que aconteceu foi sobrenatural ou não. Mas se vocês perguntarem pra ele o que foi aquilo, ele nunca vai saber explicar ao certo. Alguém mais aí conhece essa região, conhece essa estrada? Entre esses dois sítios, sítio de Baixo e sítio do Barracão, uma coisa assim, no município de Exu, Pernambuco. É isso? E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!